pessoas como esse gari não deveriam nem poder limpar o chão que eu passo. O sol ainda estava baixo, daquele jeito que bate na rua e esquenta até a cabeça da gente. A cidade acordava devagar, buzina para todo lado, gente atrasada, pressa no ar. O gari varria a calçada como fazia há mais de 20 anos. Cabeça baixa, uniforme laranja gasto, mãos calejadas segurando a vassoura. Não tinha pressa, tinha rotina. Cada puxada era igual à outra. Ele não estava distraído, ele estava trabalhando. Foi quando o barulho cortou a rua. Um carrão esportivo freou seco bem do lado dele. Pneu cantou. Porta abriu com força. O cheiro de couro novo e perfume caro tomou o ar. O gari puxou a vassoura mais uma vez, sem querer. A ponta da vassoura encostou de leve no peito do homem que descia do carro. Foi coisa mínima, um toque bobo, coisa que qualquer um diria foi mal e seguiria a vida. Mas aquele homem não era qualquer um. Ei! O grito veio rasgando. Tá maluco? O gari travou na hora, levantou os olhos assustado. Perdão, doutor, foi sem querer. Nem terminou a frase. O político deu um passo à frente, levantou a perna e deu uma solada forte. Ali na altura da cintura do gari. O impacto jogou o corpo dele para trás. A vassoura caiu no chão com barulho seco. Antes que o velho se equilibrasse, veio o segundo golpe. Um tapa estalado na cara. Seco, alto, daqueles que a rua inteira escuta. Pessoas como você não deveriam nem limpar o chão que eu piso. O gari ficou parado, rosto ardendo, olhos arregalados, mão tremendo. Não levantou a voz, não revidou, só ficou ali sem saber o que fazer. Algumas pessoas pararam, outras puxaram o celular. Teve quem virou o rosto com vergonha, teve quem riu sem graça. Mas ninguém se meteu. O político respirava pesado, dedo apontado, cheio de ódio. Aprende a olhar por onde varre, seu lixo. O gari abaixou a cabeça. Voz quase não saiu. Eu só tô trabalhando, moço. O homem de terno deu um riso de desprezo, ajeitou o paletó e se virou como quem tinha acabado de colocar alguém no lugar certo. Foi nesse instante que ninguém percebeu. Mas alguém estava ali, parado logo atrás do gari. Roupa simples, olhar firme, silêncio pesado. Jesus! Ele viu a vassoura encostar no pé, viu a solada, viu o tapa e ouviu cada palavra. Enquanto o político se afastava, achando que era intocável, Jesus deu um passo à frente e pousou a mão no ombro do gari. Não disse nada, mas o olhar dizia tudo. Aquela rua comum tinha virado palco de algo maior, porque quando alguém humilha outro em público, o céu inteiro presta atenção e a conta sempre chega. O gari ficou parado por alguns segundos que pareceram eternos. A rua seguia viva, mas para ele tudo tinha ficado mudo. O rosto ardia, o peito apertava, a vergonha pesava mais que o uniforme molhado de suor. Ele se abaixou devagar, pegou a vassoura do chão e tentou continuar como se nada tivesse acontecido. Era isso que ele sempre fazia, engolia seco e seguia. A vida tinha ensinado assim, mas aquele dia não ia ser igual. As pessoas em volta cochichavam. Uns fingiam mexer no celular, outros encaravam de longe. Teve quem murmurou, isso é errado, mas ninguém deu um passo à frente. Medo de confusão, medo de se meter com gente grande. O político, por sua vez, caminhava confiante. Cada passo parecia dizer, eu mando. Abriu a porta do carrão, entrou, bateu com força e ligou o motor. Antes de sair, ainda baixou o vidro. Aprende, velho. Aprende o teu lugar. Arrancou cantando pneu, deixando poeira, barulho e um silêncio pesado para trás. O gari respirou fundo, olhou para o chão. Foi aí que sentiu a mão de novo no ombro. Firme, quente, diferente. Você não está sozinho, disse a voz calma. Ele virou o rosto devagar. Viu aquele homem simples, barba curta, olhar sereno. Não tinha cara de polícia, nem de advogado, nem de repórter. Mas tinha algo ali que dava paz. O senhor viu tudo.
O gari falou baixo, quase pedindo desculpa por existir. Vi, respondeu Jesus. E ouvi. O gari soltou um riso sem graça. Aqui é assim mesmo. Gente como eu tem que aguentar. Jesus balançou a cabeça, devagar. Não, não tem. O gari sentiu um nó na garganta. Não era promessa vazia, não era discurso bonito, era verdade dita simples, do jeito que entra direto no peito. Enquanto isso, o político dirigia com raiva, xingava o trânsito, batia no volante, o celular tocou. Era o assessor. Doutor, deu problema numa licitação. Depois eu explico. Ele desligou, irritado. Depois. Tudo era depois para quem sempre achou que tinha controle. Jesus olhou para a rua, para as pessoas, para o gari. Hoje você vai para casa mais cedo. Não posso, o gari respondeu rápido. Se eu faltar, confia. O gari hesitou. Nunca tinha confiado em quase nada na vida, mas algo ali fazia sentido. Guardou a vassoura no canto, tirou o boné e assentiu com a cabeça. Tá bom. Jesus sorriu de leve. Lá longe, sem saber, o político seguia achando que tinha vencido mais uma. Não sabia que aquele tapa tinha sido visto por quem cobra caro, mas cobra justo. E quando a cobrança começa, ninguém freia. O político chegou em casa bufando. Mansão grande, portão alto, câmera para todo lado, segurança, conforto, poder. Pelo menos era isso que ele acreditava. Jogou a chave em cima da mesa, afrouxou a gravata e ligou a TV. Noticiário local. Ele apareceu sorrindo numa matéria antiga, inaugurando uma obra qualquer. Isso é meu lugar, murmurou com aquele orgulho torto de quem se acha intocável. O celular vibrou de novo, agora era o advogado. Doutor, a coisa apertou. Apertou como? Respondeu seco. O Ministério Público pediu reabertura de um processo antigo, aquela obra do Bairro Novo. Surgiram documentos. Ele se levantou da poltrona num pulo. Que documentos? E assinaturas, transferências e um vídeo. Vídeo de quê? Do outro lado da linha, silêncio por um segundo. De hoje cedo. O sangue gelou. Como assim vídeo? Alguém filmou o senhor na rua. A agressão ao gari. Tá rodando em grupo fechado, mas isso vaza rápido. Ele desligou sem responder. Andou pela sala como um bicho preso. Pegou o celular, abriu as redes. Nada ainda. Mas o coração já batia errado. Droga de droga, resmungou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o gari chegava em casa mais cedo pela primeira vez em anos. Casa simples, pequena, mas limpa. A esposa estranhou. Ué, hoje cedo? Ele sentou devagar. Aconteceu uma coisa estranha na rua. Contou tudo, do começo ao fim. O pé varrido sem querer, o chute, o tapa. A frase que doeu mais que a mão. Ela levou a mão à boca. Meu Deus, e ninguém fez nada? Alguém fez, ele respondeu. Alguém viu. Ela franziu a testa. Quem? Ele pensou por um segundo. Não sabia explicar. Um homem diferente. Falou comigo como se me conhecesse. Naquela noite, o gari dormiu pesado. Não sonhou. Descansou. Coisa rara. Já o político não pregou o olho. De madrugada, o celular começou a apitar sem parar. Mensagens, marcações, notificações. O vídeo tinha vazado. Covarde. Abusador. É assim que ele trata trabalhador? O nome dele subia rápido, não do jeito que ele gostava. Tentou ligar para assessor, caixa postal. Tentou o advogado, ocupado. Tentou alguém influente, ninguém atendeu. Sentou na beira da cama suando frio. Isso vai passar. Sempre passa. Mas não passou. No silêncio do quarto, sem câmera, sem plateia, uma presença se fez sentir. A mesma da rua, o mesmo olhar. Jesus estava ali. Ainda dá tempo, disse calmo. O político levantou num salto. Quem é você? Alguém que te viu hoje cedo. O homem riu nervoso. Isso é loucura. Eu tô cansado.
Jesus se aproximou um pouco, cansado de mandar, de pisar, de achar que ninguém vê. Eu não devo nada para ninguém, gritou. Eu cheguei onde cheguei porque lutei. Não, respondeu Jesus. Você chegou porque tomou. O silêncio caiu pesado. E agora? O político perguntou com a voz falhando. O que você quer? Jesus olhou firme. Justiça. E virou as costas. Naquele instante, o político sentiu algo que nunca tinha sentido. Medo de verdade. E quando o medo chega assim, é porque o chão já começou a ceder. O dia amanheceu pesado. O político acordou com o celular vibrando sem parar. Nem precisou destravar a tela para saber. Tinha dado ruim, muito ruim. Quando abriu, veio o baque. Vídeo em todo canto. Grupos, stories, páginas de notícia, canal grande repostando. O chute, o tapa, a frase. Pessoas como você não deveriam nem limpar o chão que eu passo. Aquilo virou legenda, virou meme, virou revolta. Não, não, ele repetia, andando de um lado para o outro no quarto. A esposa apareceu na porta pálida. O que você fez? Não começa, respondeu nervoso. Isso foi fora de contexto. Ela mostrou o celular. Fora de contexto, o país inteiro tá vendo. Ele tentou ligar a TV. Todos os canais falavam da mesma coisa. Especialistas, apresentadores, gente indignada. Isso é perseguição política, gritou, como se alguém estivesse ouvindo. O telefone tocou. Era o partido. A gente vai precisar que você se afaste por uns dias, disse a voz fria do outro lado. Só até a poeira baixar. Se afastar, tá louco? Eu sou a cara do partido. Oh, era, respondeu a voz. Agora você é um problema. Desligaram. O chão sumiu. Enquanto isso, o gari acordou com o barulho de alguém batendo palma no portão. Abriu a porta ainda de chinelo. Era um repórter. Depois outro, depois uma câmera. O senhor é o trabalhador agredido ontem? Ele travou. Eu só estava trabalhando. O que o senhor sentiu naquele momento? Ele pensou no chute, no tapa, na vergonha. Depois pensou no olhar que viu logo depois. Senti dor, mas senti que Deus não me abandonou. A frase correu mais rápido que o vídeo. Do outro lado da cidade, o político começou a receber e-mails, um atrás do outro. Contrato suspenso, apoio retirado, convite cancelado, agenda esvaziada. A secretária ligou, chorando. Estão mandando a gente esvaziar o gabinete. Hoje. Hoje, ele gritou. Isso é ilegal. Ordem de cima, respondeu ela. Ele saiu de casa escoltado, mas agora não era aplauso. Era vaia. Gente gritando na rua, celular na cara, palavra pesada. Entrou no carro com a cabeça baixa. Naquele mesmo instante, o gari voltava para a rua. Mesma vassoura, mesmo uniforme. Mas algo tinha mudado. As pessoas cumprimentavam, algumas abraçavam, outras choravam. Força, irmão. Você representa a gente. Ele só balançava a cabeça, sem entender direito. Quando o político chegou ao prédio público, encontrou as portas fechadas. Segurança cruzou os braços. Ordem é ordem. Você sabe quem eu sou? Ele berrou. O segurança respondeu seco. Sei. E vi o vídeo. Aquilo doeu mais que qualquer tapa. Ao virar as costas, o político sentiu de novo aquela presença. Olhou para o lado. Jesus estava ali, parado, observando tudo. Eu avisei, disse ele, sem levantar a voz. Você acabou comigo? O político gritou. Tirou tudo. Jesus respondeu com calma. Não, eu só deixei cair o que nunca foi seu. O político tentou responder, mas não saiu som. Pela primeira vez, não tinha cargo, não tinha microfone, não tinha gente para mandar, só ele e o peso do que fez. E aquilo era só o começo. A cidade acordou comentando uma coisa só. No ônibus, na padaria, no boteco da esquina. Tu viu o vídeo do político? Vi. Covardia pura. E o gari, um senhor de idade? Aquilo foi maldade.
O nome dele rodava solto, sempre ligado à mesma cena vergonhosa. Ninguém falava mais de projeto, de promessa, de discurso bonito. Agora era só aquilo. O chute, o tapa, a frase nojenta. O político tentou reagir. Gravou um vídeo no celular, camisa passada, fundo neutro, cara de quem treinou no espelho. Quero dizer que estou profundamente arrependido. Começou, mas não colou. Os comentários engoliram o vídeo em minutos. Arrependido de ter sido filmado. Se fosse pobre, estava preso. Cadê o pedido de desculpa para o Gari? Ele apagou. Ligou para aliados antigos, um não atendeu. Outro disse que estava em reunião. Um terceiro foi direto. Melhor você sumir um pouco. Sumir. A palavra bateu forte. No mesmo dia, a Corregedoria anunciou abertura de investigação. Depois veio o Ministério Público. Depois, a Comissão de Ética. Cada notificação era um soco invisível. Isso é exagero! Ele gritava em casa, jogando papel no chão. Eu só perdi a cabeça. A esposa respondeu cansada. Você não perdeu a cabeça. Você mostrou quem é. Silêncio. Do outro lado da cidade, o Gari voltou ao trabalho. A vassoura era a mesma. A rua também. Mas agora tinha gente parando para conversar. O senhor tá bem? Deus te honrou, viu? Ele sorria sem graça. Eu só quero paz, dizia. Na hora do almoço, sentou no meio-fio, abriu a marmita simples. Foi quando sentiu alguém sentar ao lado. Posso? Perguntou Jesus. O Gari assentiu, meio sem entender. Dói quando a injustiça vem sem aviso, disse Jesus. Mas ela nunca vem sozinha. Eu fiquei com medo, o Gari confessou. Achei que minha vida ia acabar ali. Jesus olhou para frente para a rua cheia. Às vezes, o que parece fim é só exposição, e a verdade precisa de luz. Enquanto isso, no gabinete vazio, o político entrou pela última vez. Gavetas abertas, caixa de papelão, foto de campanha jogada num canto. Um assessor antigo passou por ele sem cumprimentar. Ei, chamou o político. Você também vai virar a cara? O assessor parou. Não virei a cara, só abri os olhos. E foi embora. O político ficou sozinho, sentado na cadeira que antes mandava em tudo. Olhou para a mesa, bateu com a mão nervoso. Não é justo, murmurou. Jesus apareceu atrás dele como quem já estava ali há tempos. Justiça não é conforto, disse. É verdade. E eu vou pagar por isso? Perguntou o político com a voz menor. Jesus respondeu sem dureza. Todo mundo paga. A diferença é o que aprende. Na rua, o Gari terminou o expediente, guardou a vassoura, levantou os olhos para o céu. Obrigado por não me deixar sozinho, sussurrou. Jesus sorriu. A cidade seguia, a queda também, e ainda tinha muita coisa para desmoronar. 2 dias depois, o cartão não passou. O político estava num restaurante caro, desses que ele entrava sem nem olhar preço. Pediu o de sempre, do jeito de sempre, com aquele ar de quem manda no lugar. Quando a conta chegou, ele jogou o cartão em cima da mesa. A garçonete voltou sem graça. Senhor, deu recusado. Ele riu. Passa de novo. Ela passou. Recusado. Tá de brincadeira comigo? Ele levantou a voz. O gerente veio. O sistema informa bloqueio temporário. Bloqueio. A palavra ficou ecoando na cabeça dele. Pagou com outro cartão. Também não passou. Teve que ligar para a esposa, sussurrando com raiva contida. Resolve isso agora. Do outro lado da linha, silêncio. Depois a resposta. As contas estão sendo congeladas. Os contratos foram suspensos. Os bancos estão se protegendo. Ele desligou sem responder. Saiu do restaurante com fome e vergonha. Gente olhando, cochichando. Celular apontado. Olha lá o do vídeo. Aquele que bateu no Gari. A rua virou tribunal. No mesmo horário, o Gari estava em casa, sentado na cadeira de plástico da cozinha. A televisão ligada mostrava a própria cena de novo. Ele abaixou o volume. Eu não queria isso tudo. Falou baixo.
Jesus estava encostado na porta, observando. Em verdade, não pede licença quando aparece, respondeu ele. Mas eu não quero vingança. Jesus sorriu de leve. E não vai ter. O que vem agora é colheita. No prédio de luxo, o político abriu o armário. Roupas caras, relógios, sapatos, tudo ali. Mas parecia não valer nada. O celular vibrou. Mensagem do advogado. Situação é grave. Agressão, abuso de autoridade, pode perder o mandato. Ele jogou o celular na cama. Isso é perseguição, gritou para ninguém. Jesus apareceu no espelho do quarto. Não como acusação, como presença. Você usou poder como se fosse direito, disse ele. Agora ele está indo embora. Eu trabalhei para chegar aqui, o político retrucou. Eu ralei e pisou, respondeu Jesus. Pisou em quem não podia se defender. Silêncio. O político sentou na beira da cama. Passou a mão no rosto. Suor frio. E se eu pedir desculpa? Desculpa sem mudança é só medo, respondeu Jesus. Na rua de baixo, o gari recebeu uma ligação. Senhor, aqui é da defensoria. A gente quer te acompanhar. Você não está sozinho. Ele agradeceu, emocionado. Eu só fiz meu trabalho, repetiu. Jesus colocou a mão no ombro dele. E isso foi suficiente para revelar muita coisa. Naquela noite, o político tentou dormir. Não conseguiu. Sonhou com vassouras, com ruas, com o chute voltando nele. Acordou assustado. O poder estava indo embora. O dinheiro também. E o pior, o respeito já tinha ido fazia tempo. A casa amanheceu fria. Não era o ar-condicionado. Era o clima mesmo. O político desceu as escadas e não sentiu o cheiro de café. A mesa estava vazia, a televisão desligada. Tudo quieto demais. Amor? Chamou. Nada. Foi até o quarto. A esposa estava sentada na cama, mala aberta, dobrando roupa devagar. Não chorava, não gritava. Isso assustou mais do que qualquer escândalo. O que você está fazendo? Ele perguntou. Ela continuou dobrando. Arrumando minhas coisas. Você tá louca? Agora não é hora para drama. Ela parou, levantou o rosto. Drama foi o que você fez com aquele senhor na rua. Isso aqui é consequência. Ele respirou fundo. Você vai me abandonar agora? Eu já te avisei várias vezes, respondeu. Você sempre tratou gente como lixo. Eu só fingia que não via. Ele riu nervoso. Vai me deixar por causa de um vídeo? Não, ela respondeu firme. Vou te deixar porque o vídeo mostrou quem você é quando ninguém te segura. Silêncio pesado. E as crianças? Ele tentou. Já sabem de tudo, ela disse. Estão com vergonha. A palavra cortou. Vergonha. Ele tentou falar algo, mas não saiu nada. A esposa fechou a mala e passou por ele sem encostar. Espero que você aprenda, disse antes de sair. Nem todo mundo aprende cedo. Alguns só aprendem quando perdem tudo. A porta bateu. O político ficou parado no meio do quarto, sem saber onde sentar, onde apoiar as mãos, onde respirar. No mesmo horário, o gari estava sentado na calçada da própria rua. Um vizinho trouxe café, outro trouxe pão. O senhor é forte, disseram. Ele balançou a cabeça. Forte não, cansado. Jesus sentou ao lado dele. Cansaço não é fraqueza, disse. É sinal de que você aguentou mais do que devia. Eu só queria viver quieto, respondeu o gari. Trabalhar e ir para casa. Às vezes, viver quieto vira palco, Jesus falou. Não para te expor, mas para te proteger. No prédio vazio, o político recebeu outra ligação. A imprensa está aqui embaixo, avisou a assessoria. Querem declaração. Diz que eu não vou falar com ninguém, ele gritou. Já falaram por você, respondeu a voz. O silêncio agora também pesa. Ele jogou o telefone no sofá. Foi até a janela. Olhou a rua. Viu gente passando, ninguém olhando para cima, ninguém pedindo nada, ninguém bajulando. Era invisível. Jesus apareceu atrás dele.
Quando você precisou de aplauso, tinha multidão, disse ele. Agora você precisa de caráter. E se eu mudar? O político perguntou, quase implorando. Jesus respondeu sem dureza. Mudança não começa quando o mundo cai. Começa quando o orgulho cai junto. O político fechou os olhos. Lá fora, o gari levantou, pegou a marmita vazia e foi para dentro de casa. Antes de entrar, olhou o céu. Obrigado por me segurar de pé, disse. Jesus sorriu. A família tinha ido, a imagem tinha ido, o dinheiro estava indo. E ainda faltava a parte mais dura, encarar quem ele sempre desprezou. O político saiu de casa sem destino. Antes, ele saía com motorista, agenda cheia, gente abrindo porta. Agora saiu a pé, boné baixo, óculos escuros, tentando não ser reconhecido, mas não adiantou. Ei! Alguém gritou do outro lado da rua. Não é você que bateu no gari? Ele acelerou o passo. Outro gritou. Covarde! Uma mulher atravessou a rua só para dizer. Minha mãe varre rua há 20 anos. Você envergonhou esse país. Ele entrou numa padaria qualquer, dessas simples. Nunca tinha pisado num lugar assim. Pediu um café, a voz baixa. O atendente olhou, reconheceu na hora. Aqui não, disse seco. Pode sair. Eu vou pagar, o político respondeu. Aqui não é questão de dinheiro, o homem falou. É respeito. Ele saiu com a cabeça baixa. Na calçada, sentou num banco. Passou a mão no rosto, respirando pesado. O mundo tinha encolhido rápido demais. Tudo que ele conhecia tinha ficado grande demais para ele caber. Jesus sentou ao lado, como sempre, sem fazer barulho. Nunca pensei que ia chegar nisso, o político disse, sem olhar. Você sempre achou que estava acima, respondeu Jesus. Agora está no mesmo chão que desprezou. Eu não sou um monstro, ele falou. Eu só me deixei levar. Jesus virou o rosto para ele. O problema não foi o dia do chute, foi quem você foi antes dele. O político ficou em silêncio. Enquanto isso, o gari estava numa sala simples, sentado diante de uma assistente social. Ele não gostava da atenção, mas aceitava. O senhor sofreu agressão, ela disse. Isso é sério. Eu sei, ele respondeu. Mas eu não quero ódio. E o que o senhor quer? Ele pensou um pouco. Que ninguém mais passe por isso. Jesus estava encostado na parede, ouvindo. Isso se chama justiça, disse ele. Não vingança. No fim da tarde, o político tentou ligar para um antigo aliado. Um daqueles que juravam amizade eterna. Chamou, nada. Mandou mensagem, visualizada, sem resposta. Ele jogou o celular no bolso. Sumiram todos, disse rindo de nervoso. Jesus respondeu. Alguns só ficam enquanto você serve. A noite caiu. O político voltou para casa vazia. Sentou no chão da sala, encostado no sofá. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha ninguém para culpar. E agora? Perguntou. Jesus levantou. Agora você decide se vai continuar caindo ou se vai aprender a ficar de pé sem pisar em ninguém. No outro bairro, o gari jantava em silêncio. A casa simples parecia mais segura do que nunca. Ele fechou os olhos por um segundo. Eu não entendo por que isso aconteceu comigo, falou. Jesus colocou a mão no ombro dele, porque sua humildade revelou a soberba de muitos. A noite seguiu. E o chão que um dia foi palco de humilhação começava a virar lugar de virada. No dia seguinte, o nome dele apareceu no jornal. Não era título bonito, não era foto sorrindo, era manchete pesada. Político é investigado por agressão a gari. Ele leu devagar. Cada letra parecia mais grossa que a outra. Fechou o jornal e jogou no chão. Isso não pode estar acontecendo comigo. Falou sozinho. Tentou sair de casa de novo. Dessa vez, sem boné, sem óculos. Como quem já não liga mais. Andou 2 quadras. Um grupo de jovens passou rindo. Olha lá o valentão da rua. Cadê a coragem agora? Ele apertou o passo.
Entrou num prédio antigo onde ainda tinha um conhecido, um sujeito que devia favor. Preciso de ajuda, disse direto. Só um apoio, uma ligação. O homem suspirou. Cara, eu não posso. Não pode ou não quer? O político perguntou irritado. Não posso, respondeu. Meu nome está em jogo também. A porta fechou. Naquele momento, ele sentiu o que nunca tinha sentido. Abandono de verdade. Não o de rede social. O da vida real. Sentou no meio-fio. Jesus apareceu ao lado. Dói quando o nome pesa mais que o corpo, disse ele. Eu perdi tudo muito rápido, o político falou. Nem deu tempo de entender. Teve tempo, respondeu Jesus. Você só não quis ouvir antes. Do outro lado da cidade, o gari estava numa audiência simples, sem terno, sem advogado caro, só ele e a verdade. O senhor quer acrescentar algo? Perguntaram. Ele respirou fundo. Quero que isso sirva para alguma coisa, para ninguém mais passar por isso. A sala ficou em silêncio. Jesus sorriu de canto. À tarde, a decisão saiu. Afastamento oficial, perda do cargo, processo aberto. O celular do político vibrou pela última vez naquele dia. Era uma notificação curta. Seu acesso foi revogado. Ele fechou os olhos. Acabou, murmurou. Jesus respondeu baixo. Acabou um papel, não acabou sua chance. O político riu amargo. Chance? Olha para mim. Eu não sou ninguém agora. Jesus levantou. Agora você é só um homem. É daí que tudo começa, ou termina de vez. Na rua, o gari varria o mesmo trecho. O sol batia forte. O uniforme laranja brilhava. Uma criança parou e perguntou. Moço, você tá famoso? Ele sorriu sem graça. Não, filho, só tô trabalhando. A criança acenou e saiu correndo. Jesus caminhou com ele por alguns passos. Você perdeu o medo, disse ele. Eu perdi foi a ilusão, respondeu o gari. Agora eu sei que não tô sozinho. E enquanto um nome caía, outro ganhava respeito. Sem grito, sem tapa, sem chute, só com verdade. O político acordou no sofá. Não lembrava de ter deitado ali. O corpo doía, não de pancada, mas de peso. Peso de tudo que tinha perdido em poucos dias. Levantou devagar, foi até a cozinha. Geladeira quase vazia. A empregada tinha ido embora junto com a esposa. A casa grande parecia oca, sem som, sem vida. Abriu a torneira, bebeu água com a mão mesmo. Como foi que cheguei nisso? Murmurou. Pegou o celular por hábito. Nada, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma agenda. Sentou na cadeira e ficou olhando o nada. Jesus apareceu encostado na parede, como quem já conhecia aquele silêncio. Quando a casa fica grande demais, é porque faltam pessoas, disse ele. Eu achava que tinha tudo, respondeu o político. Tinha nome, tinha poder, tinha dinheiro. Tinha coisas, Jesus corrigiu. Não tinha base. O político respirou fundo. E agora, vou viver de quê? Jesus respondeu simples, do que sempre viveu, só que agora sem máscara. Do outro lado da cidade, o gari chegou ao ponto mais cedo, pegou a vassoura, começou o trabalho como sempre. Mas algo diferente aconteceu. Um homem parou o carro. Ei, senhor! Ele se virou desconfiado. Eu vi tudo, o homem disse. Vi o vídeo, vi sua postura. Queria te agradecer. Meu pai é gari também. O gari engoliu seco. Eu não fiz nada demais. Fez sim, respondeu o homem. O senhor ficou de pé sem levantar a mão. Jesus observava de longe. Mais à frente, uma mulher deixou uma sacola com comida e água perto do meio-fio. Para ajudar, disse. Deus vê. O gari agradeceu, emocionado. Enquanto isso, o político saiu de casa pela primeira vez, sem pressa, sem rumo. Andou até cansar, sentou numa praça simples, daquelas que ele nunca tinha notado. Um senhor varria folhas secas perto do banco. O político observou em silêncio. Jesus sentou ao lado dele. Olha bem, disse, esse chão nunca foi inferior, só foi ignorado.
Eu tratei aquele homem como lixo, o político falou com a voz falha. Porque você se achava acima, respondeu Jesus. Mas ninguém anda acima do chão sem cair. O político fechou os olhos. Se eu encontrar ele de novo, eu não sei o que dizer. Jesus se levantou. Quando chegar a hora, não pense em falar. Pense em ouvir. Na rua, o gari terminou mais um quarteirão. O sol estava forte, mas o peito estava leve. Não porque a dor tinha sumido, mas porque o medo tinha ido embora. Ele olhou para o céu, rápido. Seja o que o Senhor quiser. Jesus caminhou ao lado dele. Do outro lado da cidade, o político levantou do banco. Pela primeira vez, sentiu vergonha sem raiva. Só vergonha mesmo. E isso era o começo de algo que ele nunca tinha vivido. Humildade. O político começou a vender as coisas. Primeiro foram os relógios, depois alguns móveis, depois o carro esportivo que ele tanto exibiu. Cada venda doía mais que a anterior. Não pelo dinheiro, mas pelo significado. Aquilo tudo um dia foi símbolo de poder. Agora era só objeto indo embora. No dia em que entregou a chave do carro, o comprador perguntou: "Você não é aquele cara do vídeo?" Ele respirou fundo. "Sou." O homem balançou a cabeça. "Nunca pensei que ia ver alguém cair tão rápido." O político não respondeu, só virou as costas. Chegou em casa a pé, suado, cansado, sentou no chão da sala vazia, passou a mão no rosto. Pela primeira vez, chorou de verdade, sem câmera, sem plateia, sem discurso. "Eu estraguei tudo", falou alto. Jesus apareceu sentado no sofá, tranquilo. "Você estragou o que foi construído em cima de desprezo", disse ele. "O que nasce assim não aguenta peso." "Eu não sei viver sem mandar", o político confessou. "Sempre fui assim." Jesus olhou firme. "Então vai aprender a viver sem pisar." Silêncio. Na rua, o gari conversava com outro trabalhador. Riam de coisas simples. O riso saía fácil agora. "Nunca pensei que aquele dia ia virar isso tudo", disse o colega. "Nem eu", respondeu o gari. "Mas aprendi uma coisa. A gente não precisa se sujar para limpar o caminho dos outros." Jesus caminhava alguns passos atrás, ouvindo. À noite, o político tentou ligar para os filhos. Chamou, caiu na caixa postal. Mandou mensagem. "Pai aqui. Só queria conversar." Não teve resposta. Ele largou o celular e ficou olhando para o teto. "Eu perdi meus filhos", disse com a voz quebrada. Jesus respondeu com calma. "Você perdeu tempo com eles quando escolheu o orgulho. Agora, precisa ganhar tempo com verdade." O político virou o rosto, lágrimas caindo. "Será que ainda dá tempo?" Jesus levantou. "Sempre dá, mas custa caro. Custa você." No outro bairro, o gari fechava a porta de casa. A televisão falava do caso de novo. Ele desligou. "Já passou", disse para si mesmo. Jesus sorriu. "Para você, sim. Para o outro, ainda não." O político deitou no sofá, dormiu mal, sonhou com ruas, com vassouras, com o próprio grito ecoando vazio. Acordou assustado. E pela primeira vez, sentiu medo de continuar sendo quem sempre foi. O orgulho estava rachando. E quando ele racha, ou se quebra de vez, ou vira aprendizado. A escolha estava chegando. O político acordou com o sol batendo direto no rosto. Esqueceu de fechar a cortina. Esqueceu de muita coisa, na verdade. Ficou alguns segundos parado, olhando o teto, tentando lembrar quem ele era antes de tudo desandar. Levantou, foi até o banheiro. O espelho devolveu um rosto diferente, olheira funda, barba por fazer, olho sem brilho. "Olha para você", murmurou. Abriu a torneira, jogou água no rosto. As mãos tremiam. Não era frio, era medo mesmo. O celular vibrou. Número desconhecido. "Alô? Senhor, aqui é do hospital. Precisamos que o senhor venha o quanto antes." O coração disparou. "Aconteceu alguma coisa?" "Seus exames deram alteração.
O médico quer falar pessoalmente. Ele desligou sem responder. Sentou na beira da cama. Respirou fundo. Lembrou do Gari, do chute, do tapa, da frase que falou com ódio. Não, sussurrou. Agora não. No hospital, sentou numa cadeira dura, dessas de corredor, gente passando apressada, enfermeira chamando nome, cheiro forte de remédio. Jesus sentou ao lado dele. Todo mundo chega aqui um dia, disse ele. Uns mais cedo, outros mais tarde. Eu tô com medo, o político confessou. Nunca senti isso. Medo ensina, respondeu Jesus. Quando a soberba cai, o corpo escuta. O médico chamou. Porta fechou. Precisamos investigar melhor, disse sério, mas não é coisa simples. A palavra simples bateu como martelo. Eu vou ficar bem, né? Perguntou o político tentando sorrir. O médico não respondeu na hora. Vamos acompanhar. Saiu da sala com a cabeça girando. Enquanto isso, o Gari estava na rua, mas naquele dia o corpo pesava mais. Sentou um pouco, apoiou a vassoura na perna. Respirou fundo. Jesus apareceu. Tá sentindo? Perguntou. Tô, respondeu ele. Mas passa. Jesus olhou com cuidado. Nem tudo passa. Algumas coisas a gente aprende a carregar. Eu confio, disse o Gari, mesmo doendo. No fim da tarde, o político voltou para casa com um envelope na mão. Exames, palavras difíceis, possibilidades ruins. Sentou no chão e abriu tudo ali mesmo. Logo agora, falou sozinho. Jesus ficou em pé diante dele. Quando você achou que era intocável, não cuidou de ninguém. Agora aprende que todo mundo é frágil. O político levantou o rosto, olhos cheios d'água. Eu pisaria menos, se pudesse voltar. Jesus respondeu firme. Não dá para voltar. Dá para mudar daqui para frente. Do outro lado da cidade, o Gari terminou o expediente mais cedo. Andou devagar até em casa. Sentou na cadeira da cozinha e ficou quieto. Seja o que for, disse baixinho. Eu não tô sozinho. Jesus sorriu. Naquela noite, duas vidas seguiam caminhos opostos. Uma tinha perdido tudo e começava a sentir. A outra nunca teve muito, mas agora entendia o porquê. E o acerto de contas ainda não tinha acabado. O político passou a noite em claro. Não conseguiu dormir nem de lado, nem de costas. O corpo não achava posição, a cabeça não parava. Cada vez que fechava os olhos, via a cena de novo. A vassoura, o pé varrido sem querer, o chute, o tapa, a frase atravessada de ódio. Levantou antes do sol nascer, sentou na mesa da cozinha vazia, encarando uma xícara sem café. Antigamente, aquela hora tinha barulho, gente entrando, telefone tocando, agenda cheia. Agora tinha só o tic-tac do relógio. Como foi que eu virei isso? Falou sozinho. Jesus estava encostado na porta observando. Você não virou, disse ele. Você só parou de esconder. O político passou a mão na testa. Eu sempre achei que mandava porque merecia. Mandava porque podia, respondeu Jesus. Merecer é outra coisa. O celular vibrou. Mensagem curta do advogado. A denúncia foi aceita. Processo segue. Ele fechou os olhos. Então é isso. Acabou de vez. Jesus respondeu com calma. Acabou o cargo. Não acabou sua história. Do outro lado da cidade, o Gari acordou com dor no corpo. Aquela dor antiga, conhecida. Sentou na cama, respirou fundo. Demorou para levantar, mas levantou. Mais um dia, disse para si mesmo. Na rua, os colegas notaram. Tá tudo bem, irmão? Tô indo, respondeu. Sempre indo, Jesus caminhava ao lado dele. Você continua mesmo quando dói, disse ele. Porque se eu parar, eu caio, respondeu o Gari. E se eu cair, quem limpa o caminho? Jesus sorriu. No fim da manhã, o político decidiu sair. Não para se esconder, para encarar. Foi até o lugar onde tudo aconteceu. A calçada estava limpa. Nenhuma marca do dia da agressão.
só gente passando, indo e vindo, como se nada tivesse acontecido ali. Ele parou no mesmo ponto. Ficou em silêncio. Jesus ficou ao lado dele. Aqui você caiu, disse Jesus. E aqui você pode levantar, se quiser. O político engoliu seco. Se eu encontrar aquele homem, o que eu faço? Escuta, respondeu Jesus, sem se defender, sem justificar. O político assentiu mesmo sem saber se teria coragem. Naquele mesmo instante, algumas ruas dali, o gari terminou o expediente e sentou num banco para descansar. O corpo cansado, a alma firme. Ele olhou para o céu por um segundo. Obrigado por me manter de pé. Jesus sentou ao lado dele. O mundo viu o que você passou. Agora precisa ver o que você vai fazer com isso. O gari ficou quieto. Enquanto isso, o político deu o primeiro passo sem cargo, sem escolta, sem microfone. Passo pequeno, mas real. E às vezes é assim que a verdade começa a vencer. Não com aplauso, mas com silêncio e decisão. A manhã estava quente demais. O político andava devagar, camisa simples, nada a ver com o homem que descia de carrão dias atrás. Cada passo parecia pesado. Não era o chão. Era a consciência. Virou a esquina e congelou. O gari estava ali, mesma rua, mesmo uniforme laranja, mesma vassoura. Por um segundo, o político pensou em voltar, dar meia volta, fingir que não viu, mas o corpo não obedeceu. As pernas travaram. O gari também viu, reconheceu na hora. O silêncio ficou estranho. Gente passando, carro buzinando, o mundo seguindo normal enquanto dois passados se encaravam. Bom dia, o político falou, a voz baixa, quase falhando. O gari não respondeu de imediato. Não por raiva, por cuidado. Ele respirou fundo antes de falar. Bom dia. Só isso. A simplicidade bateu mais forte que qualquer xingamento. O político engoliu seco. Eu vim aqui porque... Travou. Eu não sei nem por onde começar. O gari apoiou a vassoura no chão. Então começa parando de achar que tem que falar bonito. Jesus estava ali, logo atrás do gari, olhando tudo de perto. Eu fiz uma coisa errada, o político soltou de uma vez. Não foi só naquele dia, foi antes, foi sempre. Eu te tratei como se você não fosse nada. O gari manteve o olhar firme. Aquilo doeu, não só no corpo. Doeu aqui, disse, batendo no peito. O político assentiu, olhos marejados. Eu sei, e não tem desculpa. Silêncio. Eu não espero perdão, ele continuou. Só precisava olhar na sua cara e dizer que eu fui pequeno. O gari respirou fundo. O peito subiu e desceu devagar. Pensou na dor, na vergonha, no susto. Pensou também na presença que sentiu naquele dia. Eu fiquei com medo, disse, mas não fiquei sozinho. O político levantou o olhar. Eu sei. Jesus deu um passo à frente, mas só o gari percebeu. Você caiu, disse Jesus ao gari em voz baixa, mas não caiu por dentro. O gari assentiu quase imperceptível. Eu não guardo ódio, disse ele ao político, porque ódio pesa mais para quem carrega. Mas respeito é coisa séria. Eu não mereço, o político respondeu. Não mesmo, o gari falou sem dureza. Mas aprender não depende de merecer. O político baixou a cabeça. Eu perdi tudo. Não, respondeu o gari. Você perdeu o que não sabia usar. Agora vê se aprende a cuidar do resto. As palavras foram simples, mas certeiras. Jesus sorriu. O gari pegou a vassoura de novo. Tenho que terminar meu serviço. O político deu um passo para trás, abrindo espaço. Obrigado por não me tratar como eu te tratei. O gari olhou por cima do ombro. Isso não é sobre você. É sobre eu continuar sendo quem eu sou. Ele voltou a varrer. O político ficou ali parado, sentindo algo novo. Não era perdão ainda, era limite, e isso já doía o bastante para ensinar. E Jesus, ali atrás, sussurrou. Quem aprende no chão nunca mais pisa nos outros do mesmo jeito. E o dia seguiu.
O político ficou parado mais um tempo depois que o gari voltou a varrer. Não sabia para onde ir, não sabia o que fazer com as mãos, não sabia nem como respirar direito. Aquilo que ele sempre evitou tinha chegado: ficar pequeno sem poder mandar em nada. Deu meia volta e saiu andando sem rumo. Passou por lugares que nunca tinha notado. Botecos simples, mercadinho apertado, gente suada trabalhando cedo. Um mundo que sempre existiu, mas que ele só enxergava pelo vidro do carro. Sentou num banco de praça. A cabeça rodava. Eu nunca pedi ajuda, falou baixo. Jesus sentou ao lado dele, como quem já estava ali desde sempre. Quem nunca pede ajuda aprende do jeito mais duro, disse ele. Eu não sei por onde recomeçar, o político confessou. Eu só sei mandar. Jesus olhou firme. Então começa obedecendo à verdade. O político respirou fundo. Eu tenho que pedir perdão de novo? Não, respondeu Jesus. Você tem que viver diferente. Pedido sem mudança vira teatro. Silêncio. Enquanto isso, o gari sentiu uma fisgada forte nas costas. Parou um instante, apoiou a vassoura no chão. A dor vinha forte naquele dia. Fechou os olhos e respirou fundo. Aguenta só mais um pouco, falou para si. Jesus apareceu ao lado dele. Quer parar? Não, respondeu o gari. Quero terminar. Nem todo descanso é parar, disse Jesus. Às vezes é seguir com dignidade. O gari assentiu. No fim da tarde, o político tomou uma decisão. Foi até a Defensoria Pública. Não para reclamar, para ouvir. Eu preciso saber o que devo fazer, disse simples. O atendente olhou desconfiado. O senhor sabe que isso pode dar ruim para o seu lado, né? Eu sei, respondeu. Já deu. Assinou o papel, aceitou o termo, não tentou se livrar. Saiu de lá mais leve, não feliz, leve. Jesus caminhava ao lado dele. Quando você para de fugir, a consciência para de gritar. À noite, o gari chegou em casa acabado. Sentou na cadeira da cozinha, respirando com dificuldade. A dor estava mais forte do que nunca. Senhor, murmurou, se for para eu parar, me dá paz. Se for para eu seguir, me dá força. Jesus ficou em pé diante dele. Eu não te abandonei até aqui. O gari fechou os olhos. Naquela noite, 2 decisões tinham sido tomadas. Uma de quem sempre teve poder e nunca teve limite. Outra de quem nunca teve poder, mas sempre teve caráter. E o mundo, sem saber, estava prestes a virar mais uma vez. O gari não foi trabalhar no dia seguinte. O despertador tocou, mas o corpo não respondeu. Tentou sentar na cama e a dor travou tudo. Um aperto no peito, a respiração curta, o suor frio escorrendo pelo rosto. Ele ficou ali, parado, tentando entender se era só mais um dia ruim ou se era algo sério. Jesus estava ao lado da cama. Hoje não dá para varrer, disse ele calmo. Hoje é dia de cuidar. O gari tentou sorrir. Sempre tem rua para limpar e tem corpo para respeitar, respondeu Jesus. Do outro lado da cidade, o político acordou cedo. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha reunião, nem agenda, nem ninguém mandando mensagem. Vestiu uma camisa simples e saiu de casa. Foi direto para o hospital público. Sentou na cadeira dura do corredor. Esperou em silêncio. Gente tossindo, criança chorando, gente com dor de verdade. Aquilo nunca fez parte do mundo dele. O médico chamou o nome dele. Precisamos repetir exames, disse sério. A situação é delicada. O político engoliu seco. Delicada como? Como quem precisa mudar de vida, respondeu o médico. Ou o corpo cobra. Ele saiu da sala sem chão. Jesus estava ali. Você ouviu agora o que nunca quis ouvir antes. Eu tô com medo, confessou o político. Medo ensina, disse Jesus. Se você deixar. Enquanto isso, uma ambulância parava na rua do gari. Vizinhos ajudavam. Um segurava a porta, outro chamava alguém da família.
O Gary entrou com dificuldade, mas sem desespero. Vai ficar tudo bem, disse mais para os outros do que para si. Jesus entrou com ele. No hospital, corredores se cruzaram. O político estava sentado quando viu a maca passando. Reconheceu na hora. O coração disparou. Levantou num pulo. É ele! A enfermeira tentou impedir. Senhor, por favor. Ele não ouviu. Chegou perto da maca sem saber o que dizer. O Gari abriu os olhos devagar. Reconheceu também. Os dois se encararam de novo. Só que agora não tinha rua, não tinha vassoura, não tinha cargo, não tinha poder. Só dois homens frágeis no mesmo lugar. Eu... O político tentou falar, mas a voz falhou. O Gari respirou fundo. Fica tranquilo, disse com esforço. Aqui todo mundo é igual. A frase bateu forte. Jesus estava ali, no meio dos dois. Aqui ninguém pisa em ninguém, disse ele. Aqui todo mundo precisa de graça. O político sentiu as pernas fraquejarem. Sentou na cadeira. Eu nunca pensei que ia te ver assim. Falou baixo. Ou nem eu pensei que ia te ver assim, respondeu o Gari. A vida dá volta que a gente não controla. A maca seguiu. O político ficou ali, parado, com os olhos cheios d'água. Pela primeira vez, não era culpa. Era consciência. E quando ela chega, não dá mais para fingir. O corredor ficou em silêncio depois que a maca passou. O político continuou sentado, olhando para o chão, com a cabeça baixa e o peito apertado. Aquela imagem não saía da mente. O Gari fraco, deitado, ainda assim falando com calma, sem ódio. Aqui todo mundo é igual, a frase ecoava. Jesus sentou ao lado dele. Esse lugar derruba a fantasia rápido, disse ele. Aqui não tem título, não tem crachá, não tem cargo. Eu achei que mandava na vida. O político respondeu, a voz tremendo. Achei que era melhor que muita gente. Jesus olhou firme. E hoje você percebeu que todo mundo sangra do mesmo jeito. O político passou a mão no rosto. Eu machuquei um homem que nunca me fez nada. Machucou muitos, respondeu Jesus. Ele foi só o espelho mais claro. Enquanto isso, o Gari estava numa sala branca, cercado de aparelhos simples. Um médico falava com cuidado. O senhor chegou no limite do corpo, explicou. Se tivesse forçado mais, podia ter sido pior. Eu só queria trabalhar, respondeu o Gari cansado. Agora o senhor precisa descansar, disse o médico. Jesus estava ali, perto da cabeceira. Descansar também é confiar, disse ele. O Gari fechou os olhos por um momento. Eu confio. Do lado de fora, o político andava de um lado para o outro. Não sabia se ficava, se ia embora, se falava com alguém. Aquela inquietação era nova. Antes, qualquer desconforto, ele resolvia mandando alguém fazer algo. Agora não tinha quem mandar. Uma enfermeira se aproximou. O senhor é parente do paciente? Ele respondeu sem pensar. Não, mas queria ser. A frase saiu sozinha. Jesus sorriu de leve. O senhor pode vê-lo depois, disse a enfermeira, mas agora ele precisa descansar. O político assentiu. Sentou de novo, esperou como nunca tinha esperado na vida, sem reclamar, sem furar fila, sem exigir nada. O tempo passou devagar. Do outro lado da parede, o Gari respirava com dificuldade, mas em paz. Não tinha medo, só cansaço. Jesus segurou a mão dele. Você não foi esquecido. Eu sei, respondeu o Gari. Sempre soube, só precisava lembrar. Quando a noite caiu, o político ainda estava lá. Não saiu, não fugiu, não ligou para ninguém. Jesus se levantou e falou baixo. Às vezes, ficar é o primeiro sinal de mudança. O político levantou o rosto. Eu não quero ser o mesmo. Então não seja, respondeu Jesus. Mas lembra, mudar dói mais do que cair. O hospital seguiu funcionando. Gente entrando, gente saindo, vida e fragilidade misturadas. E ali, naquele corredor sem glamour nenhum, o homem que chutou aprendia tarde o valor de quem nunca levantou a mão. A madrugada foi longa.
O hospital parecia outro mundo àquela hora. Luz branca demais, passos ecoando, cheiro de remédio no ar. O político continuava sentado no mesmo lugar. Não dormiu, não saiu, não reclamou. Só esperou. Esperou como nunca esperou por ninguém. Jesus estava ali, encostado na parede, olhando tudo em silêncio. Eu não sei rezar, o político disse, quebrando o silêncio. Sempre deixei isso para depois. Jesus virou o rosto para ele. Depois quase nunca chega do jeito que a gente planeja. O político respirou fundo. Se eu rezar agora, não vai parecer interesseiro? Jesus respondeu simples. Interesseiro é pedir para voltar ao que era. Humilde é pedir para virar outro. Ele fechou os olhos, não fez discurso, não prometeu nada, só falou a verdade. Eu fui cruel. Eu fui soberbo. Eu me achei melhor que os outros. Eu machuquei alguém que só estava trabalhando. As palavras saíram pesadas, mas limpas. Se ainda tiver algum jeito, me ensina. Jesus ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou. Aprender começa quando você para de se defender. Na outra ala, o gari acordou. A dor tinha diminuído um pouco. A respiração ainda era curta, mas estava mais calma. Olhou para o teto branco e pensou na própria vida. Em tudo que perdeu, em tudo que aguentou, em tudo que ainda estava ali. Senhor, sussurrou, se for para eu sair daqui, que seja em paz. Jesus segurou a mão dele. Ainda não acabou. Eu não quero nada em troca. O gari continuou. Só quero que aquele homem aprenda. Jesus sorriu. Você já fez mais do que imagina. No corredor, o médico apareceu. O paciente estabilizou, disse, olhando para o político. Vai ficar em observação. O político sentiu o ar voltar aos pulmões. Mas posso ver ele? O médico pensou um pouco. Alguns minutos, sem conversa longa. Ele entrou devagar no quarto. O gari estava deitado, fraco, mas consciente. Abriu os olhos e reconheceu. O político parou na porta. Eu posso... O gari assentiu de leve. O político chegou perto da cama. Não tocou. Não sentou. Ficou ali, em pé, pequeno. Eu vim pedir perdão, disse. Sem desculpa, sem explicação. Só perdão. O gari respirou fundo. Perdão eu já dei faz tempo. O político sentiu as pernas tremerem. Então por que isso ainda dói? O gari respondeu com voz baixa. Porque perdão não apaga a memória. Ele muda o peso dela. Jesus estava ali entre os dois. Agora escuta, disse ele. O perdão já foi liberado. O resto é transformação. O político assentiu, chorando em silêncio. Eu vou fazer diferente, disse, mesmo que ninguém veja. O gari respondeu, faça mesmo, porque agora quem vê é Deus. O político saiu do quarto com o coração quebrado, mas limpo. E quando a gente sai assim, não volta mais igual. O político saiu do quarto devagar, não correu, não falou com ninguém. Sentou no mesmo banco do corredor e ficou ali, quieto, olhando o chão. Parecia que algo tinha sido arrancado por dentro. Não dor física, era o orgulho indo embora de vez. Jesus sentou ao lado dele. Agora você sabe, disse ele. Sei o quê? O político perguntou com a voz fraca. Que poder sem humanidade vira peso, respondeu Jesus. E esse peso sempre cai em cima de alguém. O político assentiu. Eu usei gente como degrau. E hoje sentiu o chão, disse Jesus. Horas depois, o gari dormia tranquilo. Pela primeira vez em muito tempo, o sono não era pesado. Era descanso mesmo. A dor ainda existia, mas não comandava mais tudo. Jesus ficou ali em silêncio. Quando amanheceu, a notícia correu rápido. O gari agredido passa bem. Muita gente comemorou. Gente que nunca tinha visto o rosto dele. Gente que se viu nele. Do outro lado, a vida do político seguia em queda silenciosa. Recebeu notificação oficial.
perda definitiva do mandato, direitos suspensos, investigação em andamento. Ele leu tudo sem reação. Guardou o papel dobrado no bolso, levantou e saiu. Não tinha mais para onde cair, só para onde andar. Foi até uma igreja simples, dessas de bairro. Entrou sem saber onde sentar, ficou no fundo. Não era domingo, não tinha culto, só silêncio. Jesus sentou ao lado dele no banco de madeira. Você não veio aqui por hábito, disse ele. Veio por necessidade. Eu não quero voltar a ser quem eu era, o político falou. Aquilo acabou. Então enterra, respondeu Jesus. Não ressuscita orgulho. Ele ficou ali um tempo cabeça baixa. Enquanto isso, o gari recebeu alta. Saiu do hospital apoiado, mas sorrindo. A rua parecia mais clara. O barulho da cidade soava diferente. Não mais ameaça. Só vida acontecendo. Quando chegou em casa, sentou na cadeira da cozinha. Respirou fundo. Obrigado, disse baixinho. Jesus estava ali. Você não perdeu sua essência nem quando perdeu tudo. Eu quase perdi o corpo, respondeu o gari. Mas salvou a alma de muita gente, disse Jesus. Naquela noite, o político dormiu numa casa vazia, mas em paz, pela primeira vez. O gari dormiu numa casa simples, com o coração leve. 2 homens, 2 caminhos. Uma mesma verdade aprendida de jeitos diferentes. E ainda faltava uma última coisa. O que cada um faria com tudo isso depois que o barulho acabasse. O tempo passou. Não foi rápido, não foi bonito, foi real. O vídeo que explodiu um dia virou arquivo. A internet achou outro escândalo, outro nome para apontar, outra raiva para gastar. O barulho foi embora, mas a verdade ficou. O gari voltou ao trabalho depois de um tempo. Não do mesmo jeito. Agora respeitava os limites do corpo. Parava quando precisava. Não se provava mais para ninguém. Na rua ainda tinha gente que parava. Força, irmão. Deus te honrou. Ele agradecia, mas seguia varrendo. Honra mesmo é dormir em paz, respondia. Jesus caminhava com ele como sempre. Você não deixou a amargura te mudar, disse ele. Não vale a pena virar quem machuca, respondeu o gari. Já tem gente demais assim. Do outro lado da cidade, o ex-político trabalhava num lugar simples, sem sala, sem placa, sem cargo. Ajudava numa associação do bairro, carregava caixa, limpava chão, ouvia mais do que falava. Ninguém aplaudia, ninguém pedia foto, ninguém bajulava, e aquilo fazia bem. Um dia, ele varria a calçada da associação quando sentiu o coração acelerar. Reconheceu o uniforme laranja vindo na direção dele. O gari, os dois se olharam, sem susto, sem vergonha, sem cena. Bom dia, disse o gari. Bom dia, respondeu ele, firme. Jesus estava ali, logo atrás, sorrindo. Tá trabalhando agora? Perguntou o gari. Tô, respondeu o ex-político. Aprendendo. O gari assentiu. Aprender é coisa de gente grande. Ficaram ali alguns segundos em silêncio. Eu não esqueci, disse o gari, mas eu também não carrego. Eu lembro todo dia, respondeu ele, para não virar aquilo de novo. O gari sorriu de leve. Então já valeu a dor. Jesus deu um passo à frente. Nem todo final precisa de aplauso, disse ele. Alguns precisam só de mudança. O ex-político respirou fundo. Obrigado por não ter levantado a mão contra mim. Eu não levantei porque não precisava, respondeu o gari. A vida fez isso. Eles se despediram simples. Cada um seguiu seu caminho, sem câmera, sem título, sem palco. Mas com algo que não se compra, não se finge e não se perde fácil. Consciência. E ali, naquela rua comum, onde tudo começou errado, terminava do jeito certo. Quem se humilha será exaltado. Lucas 14:11.